vou te encontrar, te chamar para ser meu pai. Eu quero ser teu filho, habitar em tua casa. Como eu disse para você, nós estamos numa série de mensagens. Por que deixaste de correr? Essa série inicialmente está baseada em Gálatas, lá no capítulo 5, no versículo de número 7. Esse é o texto áureo, como eu tenho dito. E o texto áureo é esse que está aí, ó. Apóstolo Paulo virando aos Gálatas, dizendo: corris bem, que vos impediu de obedecer a verdade? Vós corris bem, que vos impediu de obedecer a verdade? Feche teus olhos mais uma vez. Vamos falar com Deus, grandioso, eterno, soberano Pai. Senhor, toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Fala aos nossos corações. É o que eu quero te pedir no nome de Jesus. E os que creem digam amém. Toca na pessoa do teu lado e diz agora: não me atrapalhe, pois eu preciso receber o que Deus tem para a minha vida hoje. Aleluia. Hoje eu preciso falar sobre 5 palavras. Fala assim: 5 palavras. 5 palavras. E essas 5 palavras, eu estava aqui à tarde na igreja, estávamos aqui limpando a igreja, preparando-se para o culto, e Deus me incomodou com o texto de um homem que parou. Porque eu tenho pedido a Deus um exemplo. Senhor, eu preciso falar de alguém que parou. Eu preciso citar um exemplo de alguém que parou. E eu preciso começar a te mostrar que o inimigo da minha alma e da tua, eles se reúnem com um objetivo. E o objetivo é te fazer parar. O objetivo principal dele é te fazer parar. E seus anjos decaídos tentam dar ordens que venham na minha direção e na tua, para me fazer e te fazer parar. É certo que a Bíblia diz que o adversário está ao derredor. Ao redor estão os anjos do Senhor, e o adversário ao derredor. Mas eles ficam procurando brechas. Se não fosse dessa maneira, o apóstolo Paulo não ia falar da armadura, ele não ia falar do escudo da fé, composto dessa armadura. Eu preciso dizer para você que uma ordem nessas reuniões do inimigo é dada, e essa ordem são divididas em 5 palavras. É uma ordem só, divididas em 5 palavras, com um único objetivo: fazer você parar. Pastor, isso é muito forte. Sim, uma ordem do inimigo que tem um único objetivo, mas que se divide em 5 partes. E o objetivo principal é me fazer parar. Hoje eu vou mostrar para você aquilo que Deus me revelou numa profundidade, tu não tem noção. O que ele sempre tenta comigo, mesmo sendo pastor. Aonde ele tenta atacar na minha vida, você vai entender na tua. Eu acredito que no término dessa mensagem você vai dizer: pastor, não é que é isso aí mesmo? Não é que é dessa maneira mesmo? E para que você entenda melhor, eu preciso ir contigo no primeiro livro do profeta Samuel, lá no capítulo de número 31. Você vai ler comigo aqui. Você se importa de ler comigo no Data Show? No versículo 3, 31, versículo 3. Aqui, lê comigo. E depois você vai marcar aí na tua Bíblia aí, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Diz assim: que a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Mas eu vou dar continuidade a esse texto, no versículo número 4, que diz: pelo que disse Saul ao seu escudeiro:
arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então, o que diz o texto? Então Saul, você vai ler comigo? Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Eu preciso falar hoje de um homem que parou, de um homem que desistiu. Mas pastor, é certo que ele estava ferido. Sim, é certo, pastor, que ele talvez fosse morrer. Sim, vem o texto no versículo de número 3. Esse texto que é lindo, diz que a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o alcançaram. Já vou levar isso para a esfera espiritual, querido. Eu quero te dizer que o inimigo da tua alma está com dardos inflamáveis do maligno e eles estão prontos para lançá-los. E eu preciso aqui contigo para te fazer entender, mostrar para você que o inimigo deu uma ordem e ele divide essa ordem em 5 partes. Pastor, qual o objetivo? O objetivo era alcançar a meta. E a meta do objetivo era que simplesmente ele fosse parado. Era pará-lo, como ele tenta comigo e contigo. E eu preciso te dizer que a primeira palavra foi a ordem. A ordem, querido. A Bíblia diz no versículo de número 4, e o texto vai dizer que pelo que disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos e me atravessem. Ó, o negócio é o seguinte: estou ferido, tu está vendo, tu é o meu escudeiro, mas eu não quero ser alcançado pelos incircuncisos, pelos filisteus. Eu quero que tu me mate. Eu não quero que eles tenham o prazer de chegar aqui e me matarem. Não, quando eles chegarem aqui, eu quero que eles me encontrem morto. Eu quero que eles me vejam morto. Eu não quero que eles tenham o prazer de dizer: fui eu que matei Saul. Você está entendendo? Diga amém. A primeira coisa que eu preciso te fazer entender, querido, é que quem mandou você tirar a sua própria vida espiritual? Estou falando de vida espiritual. Quem mandou você desistir? Pastor, como é que é isso? Eu não estou entendendo. Quem mandou? Pastor, as necessidades me mandaram. Pastor, a traição me mandou. Pastor, as circunstâncias conspiraram. Eu quero te dizer que quem mandou foi o inimigo da tua alma. E tu está dando ouvido à pessoa errada. Tu não pode parar, você não pode desistir. Essa ordem que foi dada não foi pelo teu Deus, a ordem foi dada pelo inimigo da tua alma. E tu vai ter que repreender hoje essa voz. Tu vai ter que repreender hoje o inimigo da tua alma, dizendo que você não vai conseguir, que você vai ser um derrotado, que você nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. Tu vai ter que dizer: inimigo da minha alma, eu te repreendo em nome de Jesus. Na minha vida e na tua há uma ordem do inimigo. A primeira palavra, a ordem. E a ordem era para que parassem ele. Eu estou dando uma ordem, mas Senhor, nós sozinhos não vamos poder. Quantos vocês precisam para parar ele? Eu quero te dizer que o inimigo da tua alma está agindo dessa maneira. Ele está levantando um grande exército para tentar te destruir. Ele está dizendo assim: um só não dá, dois também não. E ele está dizendo assim: eu vou levantar mais. Vem junto aqui que eu preciso fazer ela parar. Eu estou dando uma ordem, e a ordem que o inimigo está dando é de dizer: olha, quantos demônios forem necessários, eu quero que estejam disponíveis para poder fazer ela parar. Você está entendendo? Diz amém. Quão valioso tu é. Tu está compreendendo? Diz amém. Enquanto tu está aqui, há uma peleja contra a tua vida. Enquanto tu está aqui, o inimigo da tua alma está dizendo: eu vou derrotar, eu vou destruir. A ordem já foi dada no inferno.
A ordem já foi dada. Pastor, da onde partiu essa ordem? Do inferno. Coloca o versículo de número 3 para mim, para tu entender. O 4, perdão, desculpa, Mateus. Pelo que disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos. Ei, quem te mandou parar? E quem disse que tu vai morrer? Eu preciso em primeiro lugar dizer para você que pode ser que tu esteja ferido, porém tu está vivo. Pode ser que tu esteja ferido, mas ainda tu não morreu. Pode ser que tu esteja ferido, mas Deus está dizendo: continua, 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 porque essa ordem não veio de mim. Segunda palavra, a mira. Depois da ordem, eles precisavam achar um lugar, eles precisavam contemplar um lugar que viesse destruir, ou destruí-lo. Você vai entender isso, você vai compreender o que Deus quer falar contigo. A primeira palavra, houve uma ordem. A segunda é o seguinte, para tu entender: não pode ser em qualquer lugar. Flecheiros, quem é o comandante dos flecheiros aí? Sou eu. É você? Sim, sou eu. Eu quero dar uma ordem. Eu quero que todas as flechas atinjam o mesmo lugar. E o que a gente precisa fazer? Mirar. Eu quero vocês mirando. Eu quero todos vocês concentrados. O inimigo da tua alma está concentrado. Os inimigos estão concentrados. Os demônios estão concentrados. Os dardos estão concentrados. Eles estão tentando atingir uma área da tua vida. Qual o objetivo, pastor? Te fazer parar. E aí, todos miraram, mas Senhor, nós vamos mirar aonde? Eu quero destruí-los, diz o inimigo. Eu quero acabar com eles. Eu quero trucidá-los. Eu quero envergonhá-los, diz o inimigo da minha alma e da tua. Mas Senhor, tu nos mandou mirar, mas não deu um ponto. O Senhor não nos deu a terceira palavra, o alvo. O Senhor não nos deu um alvo. Você quer ver quando o crente enfraquece? Quando deixa de olhar para o alvo. Deixou de olhar para o alvo, enfraquece. E o inimigo da tua alma? O inimigo, ele olhou, ele viu que tem a necessidade de haver um alvo. Não adianta mirar em qualquer lugar. A terceira palavra precisa ter um alvo. Toca no teu irmão e diz assim: você sabe qual é o alvo que o inimigo está tentando chegar na tua vida? Você tem noção? Eu anotei uma frase que diz assim: precisa ser aonde com certeza vai levá-lo à morte. Estou falando de morte espiritual. Porque morte no plano físico, querido, eu só vou saber se tu foi salvo ou não o dia que eu chegar na glória. E nós vamos estar lá para conferir quem vai estar e quem não vai estar. Diga amém, por favor. É morte espiritual, crente. Você precisa entender que o inimigo da tua alma, primeiro, alguém dá uma ordem, e aí é um ser acima daqueles que estavam no combate, e ele dá uma ordem para os anjos decaídos, para os demônios: ó, eu quero que atinja ele.
Mas não pode ser de qualquer maneira. Eu quero que vocês mirem, mas também não quero que acertem em qualquer lugar. Eu quero que vocês acertem eles no alvo. E eu entro no alvo agora. É o ponto chave dessa mensagem, ainda com 2 palavras pela frente. Onde é o alvo, irmãos? Eu recebi uma ligação essa semana, e na ligação que eu recebi, quando eu ouvi a voz, eu confesso em dizer para você que ao ouvir a voz, me deu um pouquinho de... Eu sou um ser humano, você me entende? E não estou aqui para ficar jogando conversa fora. Você me entende? Diga amém. E aí eu procurei ouvir o que a pessoa queria. Ouvi. Só que quando a pessoa tentou citar os seus erros, eu disse: opa, parou. Mas por que, pastor? Porque eu não quero ouvir. E aí eu conversando com meu irmão, pastor Márcio foi muito usado, que lembrou do Abner Ferreira, dizendo que um dia chegou um homem para ele, dizendo o seguinte: pastor, quero falar com o senhor, chorando. E ele: o que é, rapaz? O que está vendo? Pastor, eu quero lhe pedir perdão. Mas o que houve? O que está acontecendo contigo? Pastor, eu falei muito mal do senhor, pastor. Então faz o seguinte. Vem cá, Wagner, para você entender o que ele fez. Pastor, eu falei muito mal do senhor. Falou mal de mim? Me dá um abraço aqui. Você está perdoado em nome de Jesus. Pode ir em paz. Aí o homem: não, pastor, mas eu quero falar com o senhor. Que foi? Ele falou: peraí, o que você fez? Eu falei mal do senhor. Então vem cá de novo, vem cá. Me dá um abraço aqui. Você está perdoado em nome de Jesus. Pode ir embora em paz. Aí o rapaz: mas pastor, eu preciso falar. O que houve? E ele virou e disse assim: rapaz, entende uma coisa, eu não quero saber, porque se tu falar, Satanás vai atingir o alvo que pode destruir a minha vida, o meu coração. Pode ir. O inimigo da minha alma e da tua, ele sabe que existe um alvo que te paralisa, que te aniquila e que te destrói, que te corrói o teu coração. Pastor, eu botei até aqui mente versus coração, falando sobre o alvo. Pastor Paulo vai falar sobre a mente cauterizada. Querido, a mente cauterizada, tu tá achando que tu tá fazendo certo, a mente cauterizou. Tu acha que tu é um adorador, mas tu é só mais um no meio da multidão. O Senhor não recebe teu louvor. Mas não, o coração não, queridão. O coração, quando é atingido, te destrói. Pessoas, sabe o que elas alegam? Nunca mais eu entro numa igreja evangélica, nunca mais quero saber essas coisas de Deus. Sabe por quê? O alvo que Satanás tanto mirou, ele 1ª palavra, uma ordem. 2ª palavra, a mira. 3ª palavra, o alvo, o coração. E eu virei para essa pessoa e disse assim: olha, se você quiser se encontrar comigo, não tenho nada contra. Mas pastor, eu preciso falar porque eu falei do senhor. Eu falei: se você quiser se encontrar comigo, não tenho nada contra. Portanto, que você não me conte nada do que você falou. O texto diz, no versículo de número 4, pelo que disse Saul. Vamos ao 3 de novo, Mateus, por favor. Que diz assim: a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, irmãos. Ele foi atingido. Fala assim: ele foi atingido. Talvez por mais de uma flecha, mas o seu coração
não havia sido atingido ainda. Acredito que ele estava ali, como diz o próprio texto, que ele está gravemente ferido, mas está vivo. E aí você sabe o que Finney-Snake vai dizer? Vai dizer que se ele tivesse enfrentado os seus inimigos, não teria sido acertado tão rapidamente pelos arqueiros. Por quê, pastor? Por causa do escudo, querido. A posição do escudo. Vai, primeira posição do escudo. Vai. Faz aí, ó. Vai proteger o teu coração. O inimigo da minha alma e da tua está tentando lançar dardos. Não pode atingir o teu coração. Não pode te fazer parar. Não pode impedir o fluir de Deus. Em nome de Jesus. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para ti? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? De que Ele poderia ter lutado mais. Toca na pessoa do teu lado e diga para ela: lute mais um pouco. Os flecheiros lançaram, Saul foi atingido, mas o alvo principal ainda não. A Bíblia diz então no versículo de número 4, vou ler de novo pelo que disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham os incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a própria espada, a quarta palavra, o acerto. Sabe o que Deus está falando comigo e contigo? O próprio Saul pegou da sua espada e se lançou sobre ela. Existem pessoas no mundo espiritual que Deus está dizendo: a tua vida não acabou, você não parou. O teu inimigo, ele pode até ter te ferido, mas ele não te destruiu. E aí sabe o que pessoas estão fazendo? Estão se lançando sobre as suas espadas. E aí o inimigo então disse: agora eu acertei. O inimigo da tua alma é limitado. Por mais que ele queira te destruir, por mais que ele anseie te destruir, sabe o que Deus manda te dizer hoje? Sabe o que Deus manda te dizer hoje? Que você possui um inimigo pior do que o inimigo da tua alma. Pergunta: pastor, quem é? Você mesmo. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? O inimigo festeja, ele já era, mas você só poderá ser parado por você mesmo. Você sabe o que acontece com aquela espada? Flávio José vai dizer que ela atinge o coração de Saul. E aí já era. 5 palavras. Que o inimigo da tua alma tem tentado lançar como ordem, uma só ordem. E a ordem é dividida em 5 palavras. A primeira, a ordem. Quem está dando é ele deixa claro. A segunda, a mira. Ele está virando para todos os adversários e flecheiros: tem que acertar um lugar. Mas nós estamos mirando, vamos acertar a terceira palavra, o alvo.
Eu quero que acerte o alvo. Eu quero que acerte o coração dele. Eu quero que acerte o coração dela. Irmãos, você não tem noção que todas as vezes que eu me deparo com o inimigo tentando me parar de alguma maneira, ele tenta atingir. A única forma que ele sabe que ele vai me baquear é quando ele tenta atingir o meu coração. E aí, querido, o Senhor está te mandando levantar o teu escudo. O Senhor está te dizendo que nessa batalha você só vai morrer quando chegar no final dela. O Senhor está te dizendo que a tua história só vai finalizar quando Deus der o último aval. E quando Deus der o último aval, você vai poder dizer, como o apóstolo Paulo vira a Timóteo e diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora uma coroa me aguarda pelo reto juiz, que vai ser dada não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Deus está virando para mim e para ti, está dizendo que só você é quem pode atrapalhar o fluir. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque ao seu redor estão os anjos, ao derredor o inimigo da tua alma. Cuidado para não usar essa espada que Deus te deu para combater o bom combate e se ferir com ela. Sabe quem matou Saul? Vou ler o versículo 4 para você de novo. Eu sei que você já entendeu, mas vou ler para finalizar essa mensagem. Pelo que disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham os incircuncisos e me atravessem, escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, temeu muito. Então Saul tomou da espada e se... Aqui, crente, deixa eu falar uma outra coisa ainda, em cima da quarta palavra, o acerto. Deixa eu falar uma outra coisa. A tua atitude gera consequências. Fala aí. As tuas atitudes geram consequências. Mais uma vez, as tuas atitudes geram consequências. Qual foi a consequência da atitude de Saul, pastor Alexandre? Versículo 5. Vendo, pois, e seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua e sobreviveu. Dois suicidas. E os teólogos vão dizer assim: ele nem precisava ter feito isso, mas para o escudeiro foi em dizer: o meu Senhor morreu. Eu não fui capaz nem de livrá-lo na sua ira, no esplendor da sua ira, da sua própria espada. Sabe o que eu vou fazer? Vou também me lançar sobre a minha. E a espada atinge mais um coração. Que Deus quer falar comigo e contigo é tão forte, irmãos, tão forte. O Senhor está me mandando e te mandando: guarde o teu coração, para que no dia mau, no dia em que todo o exército inimigo estiver acampado contra você, você possa fazer como o salmista, dizendo: não se atemorizará o meu coração. Ainda que o exército esteja acampado contra mim, não se atemorizará o meu coração. Porque por meu coração está guardado pelo escudo da fé que possuo do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quinta e última palavra. A primeira ordem, a terceira mira, a segunda mira, a terceira alvo, a quarta acerto, e quinta e última, a parada. Satanás parou
Saul, através da atitude dele para com ele mesmo. Pergunta assim: e depois, pastor? Você acha que Satanás festejou? Ele sabe que quando se desce a sepultura não tem mais como glorificar o Senhor. Ele não festeja. Talvez ele deu só um consegui. E aí o escudeiro foi lá e deu cabo da própria vida, e ele mais um consegui. Uma ordem dividida em 5 palavras, com um único objetivo. Um único objetivo. Toca na pessoa do teu lado e diz: o único objetivo do inimigo da tua alma. O único objetivo do inimigo da tua alma. Aponta para ele, aponta para ele, aponta para o data show, aponta para o data show e diz: o único objetivo do inimigo da tua alma. O único objetivo do inimigo da tua alma, o único objetivo do inimigo da tua alma é fazer você parar. Ele quer dar um sobre a tua vida, e você vai precisar dizer: a minha vida é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e ninguém pode tocar nela, ninguém pode tocar nela, a não ser o meu próprio Deus. Vou repetir para você o que Finis Dake disse: se ele tivesse enfrentado os seus inimigos, não teria sido acertado tão rapidamente pelos arqueiros, por causa do escudo atrás do qual estaria lutando. Ele era para entender: não acabou ainda, tem um escudo aqui, virão outras flechas, mas eu possuo um escudo. Se eu guardar o meu coração, se eu guardar o meu coração, se eu guardar o meu coração, existe um alvo, querido, existe um alvo. O inimigo da tua alma quer alcançar esse alvo. Ele só vai conseguir te fazer parar se ele conseguir alcançar esse alvo. Não estamos com todos os pastores na totalidade, o motivo de alguns estarem trabalhando. Mas essa foi a palavra que Deus me deu como pastor. Como pastor. Está vendo aí, Alexandre? Sim, Senhor. Ele quer acertar o teu coração. Eu falei para você que eu recebi uma ligação. A pessoa tentou passar algumas coisas e eu me desvinculei e tomei até uma atitude que a conversa que talvez eu fosse ter pessoalmente, decidi tê-la na semana que vem somente por telefone. Mas pastor, o senhor está com medo? Não, a Bíblia diz: resistir-vos e ele fugirá de vós. Não estou dizendo que quem me procurou é o inimigo. Resistiu o diabo, pastor.
mas eu resisto o diabo nas suas atitudes. Você entende? Diga amém. E faço o meu papel. Só que não atentei para isso, e de repente hoje recebo outra ligação. Jesus pergunta, fala assim: pastor, só Jesus. Verdade. E na outra ligação que eu recebi, aquilo que eu não quis ouvir da pessoa, levantou-se uma outra para me contar de uma maneira mais sutil, e que daqui a pouco eu estou ouvindo aquela situação, estou dizendo assim: ei, será que tu vai permitir que teu coração seja atingido? Você está entendendo, irmãos, como é que isso é forte demais? O inimigo da minha alma e da tua, enviando arqueiros. Não posso mentir para você, são muitos contra você. São muitos arqueiros. Pode virar para a pessoa do teu lado aí e pode dizer para ela assim: são muitos arqueiros. Mas vira para ela e diz assim: mas você possui o escudo da fé. Coloque ele na posição. Se coloque de pé em nome de Jesus. Coloque esse escudo na posição, e todos os dardos, todos os dardos inflamáveis do maligno não te alcançarão. Pastor, o que vai acontecer quando tu olhar na tua frente assim? Vão estar os dardos todos caídos assim no chão, ó. Mas se você foi atingido outrora, eu quero te dizer que o teu coração está intacto. E por ele estar intacto, Deus manda te dizer: está tudo bem contigo, você vai viver. Você vai viver. Porque deixaste de correr. Desistiu, porque desanimou. Continua, rapaz, essa caminhada. Continua essa caminhada, homem de Deus, mulher de Deus. Não para não. Segue em frente, Deus é contigo. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Senhor, aqueles que não possuem o escudo, eu quero profetizar o escudo da fé hoje aqui nesse lugar, fazendo parte da armadura, meu Deus, onde tem a couraça, o capacete, a espada e as sandálias do Evangelho, meu Deus. Mas eu quero profetizar o escudo erguido na altura do coração. Não adianta tentar contra ele, não adianta tentar contra ela. Sabe essa palavra que tu ouviu, que te chateou? O inimigo tentou lançá-la do teu coração, mas em nome de Jesus, Deus manda te dizer que ela não entrou, ela não vai entrar. Você não serás abatido, em nome de Jesus. Diga para Deus: Senhor, eu pertenço a ti. Se for mulher, você vai dizer: eu sou tua, meu Deus. Se for homem, você vai dizer: eu sou teu, meu Deus. Vai falando isso com Deus: eu sou teu, eu sou teu. Ninguém pode tocar, ninguém pode impedir, ninguém, a não ser eu mesmo. Eu não vou fazer mal a mim mesmo, eu não farei mal a mim mesmo, eu não farei mal a mim mesmo.